abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Oi, olá pessoal. Bom, quero primeiramente começarmos falando com o principal, né? Que é o nosso Deus, o nosso Pai, nosso Senhor Jesus, nosso Espírito Santo, aquele que está sempre conosco. Vamos orar? Santo Eterno Deus, Pai querido, bendito e amado, louvamos e agradecemos ao Teu nome, Senhor. Engrandecemos a Ti, Pai, não somente pelo que tens feito, Senhor, mas principalmente pelo que és. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente, Tu és a nossa alegria, a nossa força. Ufa, Paizinho, o Senhor é tanta coisa, é tudo o que nós precisamos. E em Tuas mãos, Senhor, está o poder de todas as coisas, Tu governa todas as coisas, Tu seguras o universo em Tuas mãos, Senhor. E é por isso que nós te reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai e que nós fomos enviados para essa terra, Senhor, com uma missão, que é ser sal e luz no meio das trevas. Senhor, eu te peço que nesse momento o Senhor esteja direcionando todo esse trabalho, Senhor. Esteja direcionando a minha vida, as minhas palavras, Senhor. Que nada seja de homem, mas seja tudo inspirado por Ti, Senhor. Que o Senhor fale aos corações. Que o Senhor nesse momento, Senhor, esteja dando discernimento a cada um que aqui entrar, Senhor, para ouvir essa live. Que não seja palmas, que não sejam aplausos, mas que sejam glórias e aleluias ao Teu nome, hoje e para todo sempre, Senhor. Eis aqui a Tua serva, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Eis aqui o Teu povo, Senhor, fala aos corações, Senhor, e que o Senhor esteja revestindo a cada um com Seu poder, com Sua glória, com Sua graça, trazendo sobre cada um, Senhor, o poder do Espírito Santo que já opera, Senhor, que já está em nós, mas desperta, para que a Tua igreja, Senhor, seja despertada e para que o Teu reino venha a nós, conforme a Tua vontade, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e usa-me agora conforme a Tua vontade, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a exaltação do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós vamos iniciar mais um trabalho essa semana. Estamos iniciando. Esse mês, na verdade, é um mês, mais um mês onde nós somos chamados a estarmos trabalhando para o Senhor, para o reino do Senhor. É o mês de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo vem falando sobre depressão, vem falando sobre suicídio, mas eu quero, nós da equipe Elim, né? Elim, para quem não sabe, Elim é Efatá, Liderança Infantil e Missões. Então, quando vocês ouvirem falar Elim, são as siglas, né, que compõem o nome do nosso ministério. E tem um significado bíblico que eu vou deixar para falar com vocês sobre isso no final. Mas nós estamos sendo chamados essa semana para falar sobre vida, né? Não vamos falar sobre suicídio agora. Vamos falar sobre vida. O que é que pode transformar todas as coisas? Somente a palavra do Senhor, não é verdade? E nós estamos sendo então confrontados com o ID. Sim, o ID que não foi um pedido, foi uma ordem. E você aí, está fazendo o ID do Senhor? Ou você está esperando que o Senhor te leve para uma terra longínqua, distante? O ID, ele começa na nossa casa, é na nossa família, começa no nosso trabalho, na escola e até no médico. Por incrível que pareça, hoje o Senhor falou muito comigo sobre isso, enquanto eu esperava num consultório, na sala de um consultório. Então, não espere ser chamado para uma terra longínqua, distante. Frutifica onde o Senhor te plantou. Começa a ser bênção na sua casa, na sua família, com seus vizinhos, com seus amigos. E quanto ao mais, o Senhor faz a vontade dele, né? Acho que aqui todos nós um dia levantamos as mãos ao Senhor e falamos: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a Tua vontade. E o Senhor assim o fará. Lógico, se você permitir que o Espírito Santo esteja trabalhando em você. Mas tem algumas coisas que podem nos paralisar. Vamos lá para a nossa palavra, para aquilo que está nos incentivando a fazer esse trabalho. Atos 1, capítulo 1, versículo 8.
Eu convido você a estar abrindo aí a sua Bíblia, ainda que seja digital, para nós estarmos conferindo, né? Não se apeguem àquilo que o homem fala, porque às vezes a gente erra. Eu quero que vocês estejam com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não tem erro, jamais. Então vamos lá, Ana Paula Batista, dê beijos, que o Senhor te abençoe. Atos capítulo 1, eu tô aqui com várias Bíblias, tá? Então vocês, porque para poder facilitar. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas você aí, ó, a Sandra, a Ana, cada um de vocês, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vejam, ele não fala até os confins da terra. Você não precisa necessariamente sair do seu lugar para fazer missões. Se o Senhor te mandar, te enviar, mas você foi enviado a essa terra para fazer aqui a vontade do Senhor. É muito interessante essa palavra porque ela vem num contexto onde o Senhor já havia enviado os discípulos, já havia mandado os discípulos ide. Vejam, não foi um pedido, né? Foi uma ordem, é uma autoridade que enviou os discípulos, o próprio Senhor Jesus. E ele coloca um ponto final, ele não pede por favor, ele não pede, eu estou pedindo para vocês, façam o ide. Vão até lá, preguem o Evangelho, diga a toda criatura o quanto eu os amo, o quanto eles são importantes para mim. Ensine-os o caminho que leva até o céu, leva até Deus. Mas eu quero falar uma coisa mais importante para vocês, agora não estava aqui no meu script, mas uma coisa que o Senhor tem falado muito para mim. Deus, ele pode todas as coisas, ele não precisa de você, não precisa de mim. Não precisa de ninguém. Ele pode todas as coisas, então ele pode fazer tudo com a sua simples vontade. Basta, ele não precisa nem dizer, basta ele pensar e as coisas acontecem. Mas ele preferiu contar com cada um de nós. Falhos, limitados. Tá pensando que o Senhor, a gente ensina as crianças e a gente muitas vezes esquece daquilo que a gente está ensinando. Falar é mais fácil do que viver, né? Mas nós sabemos que Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente significa que ele pode todas as coisas, então ele poderia fazer tudo sem precisar de nenhum de nós. Mas ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, nos fez com as suas próprias mãos, deixando em cada um de nós a sua digital, o que significa que você é especial. Ainda que outras vozes venham no seu ouvido e te digam das suas falhas, das suas limitações, Deus te ama e Ele conta com você para que o Evangelho seja anunciado nos 4 cantos do mundo, a começar dentro da sua casa. Então eu quero dizer para vocês assim, que Deus, por Ele ser onipotente, onipresente, onisciente, Ele não precisa de absolutamente nada. Mas eu quero lembrar para vocês uma passagem que eu não tenho aqui anotado, mas depois o pastor Fábio me ajuda aí, quem puder coloca aí para mim a referência bíblica. O Senhor Jesus, ao olhar para cada um que estava ao seu redor, disse assim: Pai, eu te peço uma coisa. Ele não precisava de nada, nada, mas ele queria uma coisa que ele não tinha ali naquele momento. Pai, eu te peço uma coisa. Que onde eu estiver, eles estejam também. É isso que o Senhor quer para você, é isso que o Senhor quer para sua família, é isso que o Senhor Jesus quer para cada um de nós, porque Ele nos ama. Você foi gerado no coração do próprio Deus, no coração de Jesus. Então, primeiramente, eu quero falar contigo, que você agora se dispa, né? Retire de você todo espírito que te coloca como pequenininho, que eu quero que você entenda a grandiosidade do que Deus tem para fazer através de cada um de nós. Desde que nós nos coloquemos à sua disposição, sem inventarmos desculpas. Porque é isso que nos impede, as desculpas pelos nossos medos. Amém? Então, Atos 1:8 diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo,
e vos dará força e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor, ele falou isso logo depois de ter mandado os discípulos e de pregar o evangelho a toda criatura, mas antes de descer o Pentecostes. Ou seja, eles não estavam ali revestidos, eles não estavam cheios ainda do Espírito Santo, mas eles estavam cheios da obediência e do amor do Senhor. E por isso eles foram e obedeceram. Então que nada, nada, nada seja desculpa para que você se sinta pequenininho, para que você diga que você não pode, que você não consegue. Porque depois disso, isso aqui foi antes, era uma promessa que se cumpriu. E o Senhor já deixou em cada um de nós o Espírito Santo. Então você já está revestido da força e do poder do Espírito Santo. Então tudo que nós precisamos, nós já temos em nossas mãos. Tudo. Isso me lembra lá do Jardim do Éden, né, pastor? Quando nós estivemos fazendo ali um estudo sobre Jesus no Velho Testamento. No Jardim do Éden, veja, quando Deus preparou todas as coisas, Ele preparou tudo que o homem ia precisar primeiro. E depois fez o próprio homem e colocou o homem no jardim. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, já foi criado pelo próprio Deus. Já foi ordenado pelo próprio Deus. Mas nós às vezes não recebemos tudo de uma vez. Né? Como um bebezinho, você não vai dar feijoada para ele de imediato. Ele vai começar aos pouquinhos, com leite. E nem vai dar uma mamadeira inteira, né? É aos poucos. E o Senhor, Ele está liberando a graça, a bênção para o seu povo aos poucos, conforme o que cada um de nós pode suportar. Imagina se o próprio Deus desse a sua graça toda aqui agora. Como será? Então que você esteja ciente disso. Você foi chamado para essa terra com um propósito: ser sal e luz no mundo de trevas. No mundo de trevas. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E se o próprio Senhor Jesus ainda não voltou, é porque em algum canto desse mundo tem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Aqui no Brasil, fora do Brasil, na tua cidade, no teu bairro, talvez até dentro da tua própria casa. E o Senhor não voltou ainda por misericórdia, porque é necessário que todos ouçam, para que todos tenham a oportunidade de escolher a salvação. E não compete a você estar, como eu posso dizer, o convencer é do Espírito Santo. O que nos compete é simplesmente sermos boca de Deus nessa terra. E ser boca de Deus nessa terra significa falar do amor do Senhor. Um evangelho simples, sem colocar cargas, sem colocar pesos sobre os ombros de ninguém. Simplesmente fale do amor do Senhor Jesus. Nós estamos aí vivendo tempos difíceis, onde eu costumo dizer assim, que o Senhor Deus, Ele já tinha dito que o mundo, ele está gemendo em dores de parto. E para quem aí é mãe, sabe que as contrações, elas vêm de tempos em tempos e vão aumentando cada vez mais, diminuindo o tempo, aumentando a sua força e diminuindo o tempo entre um e outro. E se você parar para analisar, está sendo um atrás do outro. Nós precisamos sim ensinar e anunciar o Evangelho. Ou melhor, anunciar e ensinar o Evangelho, sim, simultaneamente. Mas o mais importante é que você esteja realmente em obediência àquele que você diz que serve. Se você serve a Deus, você diz que serve a Deus, que Deus é o seu Deus, é o seu Pai, você tem que conhecê-lo. E aí então anunciá-lo. Se está faltando aí o conhecer, fica difícil da gente falar sobre alguém que a gente não conhece. Quantas vezes a gente tem aí ministério infantil, nós temos 5 grupos de WhatsApp, né, de apoio aos líderes ao ministério infantil, e a gente está vivendo um tempo assim que os líderes, eles querem tudo pronto, eles não estão indo mais
na fonte, buscar o que Deus quer para a vida dele e o que Deus quer que ele ensine para as suas crianças. Como é triste isso, né? A internet facilitou tanto a ponto de nos colocar longe da fonte de todas as coisas. Mas ainda é possível. E o Senhor está contando contigo. A nossa comissão começa dentro da minha casa, dentro da sua casa, ao colocar os pés na rua, dentro da sua família, ao seu trabalho, à sua escola. A promessa do Senhor: vocês serão minhas testemunhas. Você é uma testemunha do Senhor. Então, muito cuidado com o que fala, cuidado com o que faz ou deixa de fazer, porque os olhos do mundo estão lendo uma Bíblia aberta, e essa Bíblia é você. Eu quero que vocês abram lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 19. Sim, é possível, Carla, eu falar de alguém que eu não conheço. O difícil é eu provar que essa pessoa existe, né? Então, quando a gente fala de Deus, eu vou dar uma palavrinha aqui para vocês agora o que aconteceu. Me perdoem aí um pouquinho de atraso, tá? Eu estava num consultório, fui levar meu tio para fazer um exame médico, e em todo o tempo a gente tem que estar preparado para falar do amor de Deus, né? Eu estava ali e sentada aguardando ele fazer o exame, sentada na sala de espera, quando eu ouvi as duas meninas lá no balcão conversando sobre Matusalém. Estavam discutindo, é Matusalém ou é Metusalém? Viveu 946, se não me engano. 69. 969 anos ou não viveu? Ah, mas por que aquela árvore genealógica que é tão chata? Eu também achava chato, até eu entender o porquê que é necessário a árvore genealógica. Vocês sabiam que Matusalém era avô de Noé? Sabiam que era necessário lá a genealogia de Abraão para que nós entendêssemos de onde veio Jesus? De que tribo, né, da onde ele veio? Como é que eu posso falar assim? Se alguém me perguntar quem que é o pai, a mãe do seu esposo? Quem que é a mãe, o pai daquela criança que está lá dentro da escola? A gente precisa conhecer o nosso pai, né? Se perguntarem para minha filha quem são seus pais, ela tem que saber responder qual é o nome dos pais dela. E você sabe responder quem é o seu pai? Não digo pai terrestre não, eu digo pai, realmente pai. Porque às vezes o pai terrestre ele até falha com a gente, né? Mas o nosso pai soberano não, de forma nenhuma. Ele está sempre presente ali. Ele sempre cumpre as suas promessas, ele não é homem para voltar atrás. E aquilo que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir na sua vida, no tempo certo, no tempo que você estiver preparado. Deixa eu ver, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, exatamente, o único Deus. A vida eterna é dada a conhecer através do Senhor Jesus, e só quem conhece o Senhor Jesus pode ter a vida eterna, né? Mas vamos lá, Lucas capítulo 10, versículo 19. Vou abrir aqui minha Bíblia, dando um tempinho aí para que vocês também estejam abrindo a Bíblia de vocês. Lucas 10, versículo 19. Ele respondeu, no versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará mal. O Senhor, ele fala nesse versículo que ele está nos dando autoridade, a competência de pisar em serpentes, escorpiões e combatermos o poder do inimigo. Você ainda está temendo o inimigo? O Senhor fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele já te deu autoridade para você pisar sobre a cabeça do inimigo. Ele já te deu autoridade para você combater todo o poder do inimigo. E nós estamos sendo subjugados. Nós estamos deixando que outras vozes venham no nosso ouvido, que não seja a voz do nosso pastor, venha nos nossos ouvidos e nos coloque para baixo, dizendo: ah, eu sou pequenininho, eu não tenho tempo, eu sou tímido, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Ei, o Senhor te conhece.
Ele criou você no ventre da sua mãe, Ele sabe de todas as suas limitações. Ei, sabia que você é herdeiro do trono também? Herdeiro do reino? E se você é herdeiro, então significa que você é filho. E se você é filho do leão da tribo de Judá, por que você continua aí querendo ser um gatinho domesticado? Poder, o Senhor já te deu. Autoridade, o Senhor já te deu. Olha só, Efésios capítulo 1, 19. Vão marcando aí. Depois eu quero ver o comentário lá nos grupos, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 19. Então veja, em Lucas, ele diz que ele já nos deu autoridade. Lá em Efésios... e agora? Efésios capítulo 1, versículo 19, diz assim, na minha versão, né? E qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Vou começar a ler no 18, para que vocês entendam um pouquinho mais. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A sua herança, tá? E qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O que o Senhor me dá entendimento? Que o Senhor, Ele nos deu uma capacitação divina com o poder do Espírito Santo para realizar a obra que nos foi delegada. E, tá vendo? O que você está dizendo que você não tem? O que está te faltando? Bom, você já recebeu a autoridade do Senhor. Isso está escrito em testamento. O próprio Deus escreveu, então Ele não mente. Nós dizemos para as crianças que Deus não mente. E eu acredito nisso. Então o Senhor disse que Ele já me deu autoridade, já me deu a competência, já me deu a capacitação divina no seu Espírito Santo. O que está me faltando? Sabe o que está faltando? Ação. Menos desculpas e mais ação. É isso que o Senhor tem dito. É tempo de colheita. O tempo da colheita tá aí, ó. Se você fechar os olhos, é capaz de você sentir o cheiro. Eu sinto o cheiro do perfume do meu mestre chegando. Mas ainda existem sementes a serem lançadas. E sabe por quê? Porque nós estamos parados, paralisados. Nós achamos que bastam congressos, bastam eventos para as crianças da igreja e as crianças que estão lá fora não estão sendo alcançadas. Você já reparou quantos tios, quantas tias estão se desanimando do seu ministério? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é ministério? Ministério não é dado a todos. O Senhor olhou lá de cima e viu você aqui embaixo e falou assim, é Ele. É Ele que está capacitado. Lembra o que eu fiz Ele. Da forma como eu o fiz. Ele está capacitado. E é a Ele que eu vou dar esse ministério, vou dar esse presente. Sabe o que é um ministério infantil? O Senhor confiou vidas em suas mãos. E vidas que estão praticamente se formando. São líderes, pastores, são evangelistas que estão em formação hoje e que estão nas suas mãos. Nas suas mãos. Não está na mão do seu pastor, não está na mão da outra tia ou da mãe ou daquelas que estão lá na igreja. O Senhor está chamando você, é um particular, é um pessoal com você. Se você está tendo dificuldades, Ele está disposto a te ouvir. Se você está tendo desânimo, lembre-se, Ele olhou de forma especial para você. Eu ouso dizer que assim como Ele olhou de forma especial para Maria, Ele olhou de forma especial para você. E apesar das suas limitações, Ele confiou outras vidas em suas mãos. Mas ainda existem vidas a serem alcançadas. E está dependendo de você. Então vamos juntos com o Ministério Elim, vamos juntos com outros irmãos de mãos dadas, que sozinhos a gente não chega muito longe, né? Sozinhos nós chegamos mais rápido, diz o ditado, mas
Juntos, nós chegamos mais longe. E eu te convido a juntos, estarmos povoando os céus, tirando da mão do inimigo toda a autoridade, toda a repressão, toda a cadeia que tem prendido a crianças, a futuros líderes e através dessas crianças também a seus pais, seus familiares. Isso compete a mim, compete a você. O ID não foi só para os 12 discípulos, o ID foi para todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Você confessa? Ele é seu Senhor? Ele é seu Salvador? Então não se contente com as coisas desse mundo, não se contente em ficar paralisado, esperando que outros façam aquilo que o Senhor destinou a você fazer. Todos nós prestaremos contas, todos nós daremos contas daquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos de fazer também. E que você possa se unir conosco, eu estou te convidando, vem se unir conosco, vem conhecer um pouco mais sobre vidas de missionários que nós vamos estar apresentando essa semana para você. Talvez missionários que você não conheça. Muitas vezes a gente fala que missões são transculturais, né? Mas o missionário é aquele que leva a palavra do Senhor, aquele que implanta o amor do Senhor em cada coração. Você é um missionário. Não pode se calar. Não permita que o diabo venha calar você. Uma das coisas, do que mais alimenta o poder do diabo é o medo. É o medo que a gente tem muitas vezes de sair do nosso lugar comum, de largar as coisas, nossos hábitos que nós temos, para sermos o espelho do Deus vivo. Ei, mas você se lembra que eu falei para você que lá em Gênesis a palavra diz que você foi criado em imagem e semelhança do próprio Deus? Ai, que coisa linda! Eu tenho que olhar para você, eu tenho que sentir, eu tenho que ver Jesus em você. Não somente pelo que você fala, mas pelo que você vive, pelo que você faz. E que nós possamos deixar a nossa luz brilhar, não debaixo da cama, como diz a palavra, não é debaixo da cama, deixar a luz brilhar a ponto de invadir cada coraçãozinho, porque esse coraçãozinho, ele vai multiplicar aquilo que você ensinou para ele, e certamente vão ser alcançados outros, vão ser alcançados os pais, vão ser alcançados os amiguinhos da escola. Porque quando você falar com amor, com paixão, daquele que te tirou ali, que te escolheu, é impossível você não contaminar essas pessoas com amor. É impossível você não contaminar essas crianças com amor. Né? Então que a gente possa fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor diz que não se perca nenhum. Isso vai depender muito daquilo que você também estiver fazendo. Não disso vai depender totalmente disso, mas vai depender muito daquelas sementes que você estiver plantando. E que glória seria se quando nós chegássemos na presença do Senhor, a gente pudesse olhar e dizer: Senhor, eu fiz o melhor que eu pude. Eu fiz o melhor que eu pude. E quando se abrirem as cortinas, a gente pudesse ver que ninguém se perdeu. Que o inimigo realmente não venceu essa batalha, que ele foi derrotado, foi humilhado, foi massacrado. E que a sua ação estava ali no meio. Que você era um soldado desse exército que fez diferença. Amém? Louvado seja Deus por hoje e por tudo. Diz a palavra do Senhor em João 4,35. Eu vou terminar, só 2 referências para encerrar, tá bom? João 4,35. Paulo, abre aqui para mim, por gentileza. Hoje é o maridão que está me ajudando aqui. E Lucas 10, versículo 2. Então, primeiro a gente vai ler lá o livro de João 4,35. João 4, capítulo 4, versículo 35, diz assim: Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Agora o mais importante, eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a colheita. Já estão brancas para a colheita. E lá em Lucas 10, versículo 2, ainda diz assim. Opa! Não foge não, Lucas, volta aqui.
Lucas 10, versículo... Ai, deixa eu abrir na outra Bíblia, gente, porque aqui tá difícil para ler. Para poder facilitar, eu fui querendo deixar tudo aberto, mas Lucas 10, versículo 2, diz assim: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor para a sua seara. Há quanto tempo estão orando por você? Há quanto tempo estão orando por você? Para que Deus enviasse mais obreiros. E você aí está querendo ficar sentadinho, de braço cruzado, quando o maior e melhor homem do mundo morreu de braços abertos e está dizendo: vinde. O Senhor, Ele nos deu uma ordem, não é ficar dentro das quatro paredes dizendo: venham a mim, venham, encham as igrejas e ouçam o que o Senhor está dizendo. A ordem do Senhor foi: ide, buscai, falai àqueles que não conhecem. Então, saia da sua zona de conforto, que você esteja sendo confrontado hoje para sair da sua zona de conforto e pregar o Evangelho. Vá às praças, fale do Senhor, do amor do Senhor, onde quer que você esteja. Eu hoje, como eu estava falando, eu estava ouvindo as duas meninas, né, as duas atendentes falando sobre, lá conversando sobre quem era Metusalém, para que aquilo, e de repente eu falei assim: bom, na verdade a gente precisa conhecer a Bíblia. É difícil quando você começa, mas quando você ora a Deus e pede ao Senhor entendimento e discernimento, Ele se agrada disso. É necessário que a gente tenha alguém que conheça um pouco mais para estar nos orientando e tirando as nossas dúvidas. Sim, é necessário nós estarmos numa igreja, estarmos em comunhão, mas não é só lá na igreja. Nós não temos que ir para a igreja só para comer. Nós temos que já ir alimentados da palavra do Senhor. E lá, aí sim, nós vamos participar de um grande banquete, onde todos vão estar dividindo o pão, dividindo a palavra. Mas que você esteja sendo alimentado todos os dias. Vamos servir a Deus com o que há de melhor em nós, a obediência. E sermos capazes de fazer proezas, porque o Espírito Santo do Senhor já habita em cada um de nós. Amém? Bom, quanto tempo estão orando por você? Exatamente. Há quanto tempo? E você vai ficar parado aí? Vai continuar parado? Não, seja bênção, seja luz. Amém? Bom, essa é a pequena porção que eu tinha para falar para vocês. Gente, eu quero primeiro, quero continuar agradecendo primeiramente a cada um que se dispôs a estar trazendo, sendo mensageiro do Senhor durante esse trabalho. Nós teremos aí contação de história, nós teremos aí, vamos poder conhecer missionários que precisam da nossa ajuda. O ID não se faz somente orando. O ID se faz falando do Senhor, mas também orando e também ajudando aqueles que necessitam. Nós sabemos que está sendo muito difícil para todos, né? Agora imaginem para os missionários, porque a perseguição, talvez você não tenha entendido ainda, mas a perseguição à igreja sempre existiu, sempre vai existir, está sendo cada vez mais apertada. Eu recebi uma mensagem, eu tenho certeza que muitos aí receberam essa semana, de uma pastora que ela foi falar sobre, talvez se cair aqui a live, vocês já vão saber que é isso, tá bom? Foi falar sobre a Bíblia para crianças. E aí ela recebeu mensagem que a live dela foi retirada, né, por conta da palavra Bíblia. Nós temos aí um monte de palavras que não podem ser ditas, não podem ser pronunciadas, não podem ser escritas em WhatsApp, em Face, em Instagram, porque nós somos luz no mundo de trevas. Eu digo assim, se você tiver um blackout só na sua rua, não precisa nem ser no bairro, na sua rua, e você for lá acender um fósforo, acender uma vela, quem estiver passando na rua, será que vai notar que a sua casa tem luz? A luz da vela? Claro que vai. Então, como que nós vamos passar por esse mundo de trevas sem incomodarmos?
Se você está pensando em viver um mar de rosas, lamento te dizer, mas você não vai viver porque você não é desse mundo. Você pertence ao mundo do Senhor e como o Senhor nos ordena, nós temos que ser luz. E você vai estar sempre incomodando. Para de se queixar a respeito das lutas que você tem enfrentado, porque a Bíblia fala que as lutas que você tem enfrentado, os seus irmãos em todos os cantos do mundo também estão enfrentando. Seus irmãos. Isso significa que não é para todos. É para o povo de Deus. E se você quer ter uma vida tranquila, um mar de rosas, saiba que não é aqui. Eu estava falando esses dias e eu volto a repetir para vocês todos. Dentro de cada UTI existe um aparelhinho, eu não sei o nome agora, não me vem o nome, um aparelhinho que mede o coração, né? Fica assim, ó. Pi, pi, pi. Enquanto tem esse pi alto e baixo, significa que é vida. Quando tá assim, ó, não existe mais vida. Esse zinho aqui, essa linha que você quer que seja tranquila, calma, serena, é só no descanso lá no eterno. Porque aqui nós viemos para trabalhar. Aqui nós viemos para guerrear. Aqui nós viemos para lutar, para tirar das mãos do inimigo aquilo que ele roubou do nosso Deus, que ele usurpou do nosso Deus. E se você está empenhado nessa batalha, se você realmente fala, e a boca diz a palavra que a boca fala do que o coração está cheio, mas eu tenho visto que muitas vezes não está acontecendo isso. A gente fala do amor de Deus, mas a gente se esquece o que é Deus. A gente se esquece que o Senhor prometeu que nunca nos deixaria sós. O Senhor não prometeu que seria fácil nessa vida. Mesmo porque até para o seu próprio filho não foi. E por acaso pode o servo ser maior que o seu Senhor? Você pode realmente ter uma vida no mar de rosas quando você não é desse mundo, você foi enviado para esse mundo para causar. Para causar. Você foi enviado nesse mundo para guerrear contra o príncipe desse mundo. Seu descanso é no Altíssimo. Seu descanso é lá, nessa terra aqui. É batalha, é joelho no chão, é rosto no pó. É buscando reconhecer que nós somos pequenos diante de Deus, mas diante do mundo. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Não somos gatinhos, somos felinos. Somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Que você tome posse disso. Amém? Vamos falar de vida. Vamos saber, vamos nos incentivar. A gente sabendo o que outros estão fazendo. Logicamente, a gente se enche de mais coragem, né? E a palavra fala assim, o Senhor não tem nos dado espírito de covardia. Então, por quê? Porque se ele disse que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo não pode ser covarde, né? Ah, não aceitou também? Poxa vida, 15 pessoas só. E dessas 15, ninguém quer falar comigo? Olha, só tem mais 2 aqui para adicionar, então vamos lá. Amém, Sandra. Eu não estou conseguindo chamar você aqui, não sei por quê. Tá me dando. Janaína, se tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar quanto a essa questão de missões, a questão sobre... Tá travando, Sandra? Só para você? Será que tá travando para mais alguém? Travou no comecinho. É que aqui, como eu moro perto do aeroporto, né? Tô pertinho do aeroporto, então às vezes dá essas quedas mesmo, tá, gente? A Jana também, ninguém quis falar comigo hoje, então tá, ninguém quer. Vou tirar aqui. Alguém quer se manifestar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou aproveitar então e vou apresentar para vocês esse ministério, tá bom? O Ministério Elim. Tá ok, né, Carla? É para mim também. Às vezes é da energia mesmo. Mas mesmo que trave, eu volto. Eu percebo aqui, eu volto, tá, pessoal? Quero apresentar para vocês o Ministério Elim. Tem uma coisa super bonita, assim, ó. Elim, como eu falei para vocês, o E é de Efatá. Efatá é aquela passagem bíblica do Senhor, quando ele abre os olhos do Senhor. Minha casa é cheia de vida. Não tem como, se vocês quiserem um lugar assim calminho, silencioso, não é a minha casa. Minha casa tem vida em tudo. É passarinho, é cachorro, é vizinho. Ó, em hebraico, aí o Elim significa Efatá.
que abra-se aquela passagem bíblica em Lucas, quando o Senhor ele abre os olhos do cego e toca em sua língua, fazendo com que se abra a fala dele. E aí o Senhor tinha nos dado, né, o nome de Efatá logo no início. Nós tivemos aí o curso de luta infantil, que a tia Jo pediu para eu coordenar. E logo em seguida nós formamos aí uma equipe de intercessão, 24 horas de oração. Não é um dia por semana, são todos os dias. Então tem intercessores orando por cada um de vocês, tá? Assim como aquele povo orava, e por cada um de vocês, ainda tem pessoas até hoje orando por vocês. E aí veio outros trabalhos, nós resolvemos dar continuidade aos cursos, e nós juntamos eu, Elaine, Solange, Alaine e outras pessoas. Se eu começar a colocar o nome de todo mundo, é capaz de esquecer. Gente, eu estou virando tia, literalmente, tia-avó. Então, nós criamos um nome, e o Senhor não deu esse nome para nós, porque Ele falou no meu coração assim, eu já dei o nome para vocês. E aí eu tinha que entender, né, o que o Senhor queria com isso, e entender qual era o nome. E aí eu comecei a colocar, veio Efatá, liderança infantil, porque nós vamos trabalhar os líderes, nós vamos trabalhar as crianças, mas muito mais através de vocês. Chega disso, dos líderes estarem alimentando sem serem alimentados. Estão pegando material pronto, levando lá na cozinha, vai lá na panela, pega comida, dá para as crianças, mas não se alimenta. E muitas vezes não está dando nem o alimento adequado para as crianças, porque aquilo que é bom para a minha turminha, às vezes não é bom para a turma de vocês, né? Então, a gente tem que se permitir ser usado pelo Espírito Santo, não limitar o Espírito Santo dentro de nós. Gente, não limitem o poder do Espírito em vocês. Deixa fluir, deixa o Senhor usar cada um, mas se coloquem realmente à disposição, não somente de palavras, mas em atitudes. Se coloquem diante do Senhor, olha, não tem como a gente falar, se apaixonar por uma obra. Diz que uma vez uma moça se apaixonou pelo autor de uma novela, mas ela não conhecia essa novela, essa história linda e maravilhosa. A gente só pode conhecer através da sua obra. É assim que o Senhor se faz conhecer. Às vezes a gente só pede, como se Deus fosse o nosso servo. Ele é que tem que nos dar, e a gente não dá quase nada. Dá o resto do nosso tempo, o resto do nosso ânimo, o resto para o Senhor. Quando a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vai trabalhar na obra, deixa que da tua família o Senhor cuida. Vai trabalhar na obra, vai fazer aquilo que Deus mandou, e deixa que da sua saúde o Senhor vai cuidar. Quando você estiver debaixo das mãos do Senhor, na vontade do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, nada nem ninguém poderá te alcançar para te fazer mal. A gente fica doente, muitas vezes nós ficamos doentes porque é a única forma de Deus nos parar para fazer a gente ouvir. Quantas vezes você foi parar no hospital e teve a oportunidade de falar de Deus ali? Se você não tivesse ido parar no hospital, você não teria falado. Quem é que quer ir para um hospital hoje e realmente falar do amor de Deus? São poucos. E como eu disse, o Senhor conta com cada um de nós. Nós somos ingratos, nós somos desobedientes, e muitas vezes a gente se preocupa com o nosso umbigo e não está preocupado com o que o outro está passando. Quando o Senhor ele nos ensina que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Sabe o que isso significa? Faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você. Ame a teu Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Isso resume todos os 10 mandamentos. Amém? A palavra Elim significa uma palavra em hebraico e ela está lá. Então, Elim, Efatá, liderança infantil e missões. Em hebraico, foi um dos lugares onde os israelitas acamparam após o seu êxodo, a saída do Egito. Ele é referenciado em Êxodo 15, 20 e Números 30.
33:9. Êxodo 15:27 e Números 33:9. Como um lugar que havia 12 poços de água no meio do deserto. Eles estavam saindo para Jerusalém. Tinham 12 poços de água e 70 palmeiras. E é ali que os israelitas acamparam, perto da água. Sabe o que isso significa? Um oásis, um lugar de descanso, um lugar de renovo, um lugar para que você descanse no Senhor, aprenda no Senhor, para que você possa continuar a sua jornada. Essa é a nossa missão. A equipe Elim Efatá, ela está à disposição de Deus e à disposição de vocês, de cada um de vocês, para servi-los, para fortalecê-los, para levá-los mais pertinho do conhecimento de Deus, para que assim, juntos, de mãos dadas, nós possamos, então, como eu sempre digo, saquear o inferno e povoar juntos o céu. Amém? Ninguém vai povoar o céu sozinho. Ninguém. Isso compete a cada um de nós, a todos nós, povo chamado, escolhido pelo Senhor. Amém? Bom, que você receba esse desafio, tá bom? Vamos juntos povoar o céu, saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Vamos orar? Santo Eterno Deus, Pai querido, bendito e maravilhoso, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Pai amado, porque eu não estou sozinha nesse mundo, Senhor. O Senhor, não estou como Elias, me sentindo na caverna, sentindo que eu sou única. Eu olho, Senhor, ao meu redor e eu vejo que existem homens e mulheres de valor, homens e mulheres de coragem, Senhor, e homens e mulheres que ainda precisam ser despertados, mas que têm o chamado, Senhor, para fazer a diferença nessa terra e que estão dispostos, Senhor, a fazer conforme a tua vontade, porque sabem que o Senhor é o refúgio, a fortaleza, o socorro presente, e que enquanto estiverem trabalhando na sua obra, Senhor, o Senhor estará cuidando de todos os detalhes, porque o Senhor é Deus de detalhes. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por esse povo forte que o Senhor tem levantado. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos revestiu e nos deu condição, Senhor, para vencermos todo o poder do inimigo, porque a tua palavra diz que se nós resistirmos, ele é quem fugirá de nós, não somos nós que temos que fugir. Não temos que ter medo, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os tempos, todos os minutos, todos os segundos. A sua palavra diz que jamais o Senhor lança fora aquele que vem a ti. A sua palavra diz, Senhor, que onde estiverem 2, 3 reunidos, o Senhor estará. A tua palavra diz, Senhor, que onde o Senhor estiver, nós estaremos. A tua palavra, é na tua palavra que nós estamos firmados, porque as tuas promessas, elas se cumprem. O Senhor não é homem para mentir, para voltar atrás em nada daquilo que o Senhor prometeu. Em nada daquilo que o Senhor prometeu. E nós reconhecemos que o Senhor é o único, o verdadeiro Deus, que nós somos pequenos, somos frágeis, somos falhos, somos fracos, nossa fé muitas vezes falta, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor disse que jamais nos abandonaria. O Senhor disse que jamais, o Senhor sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Que teu nome seja louvado, exaltado, engrandecido, Senhor, através das nossas vidas. Que as pessoas vejam em nós, Senhor, o reflexo do teu Filho. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tornou tudo isso possível. O mundo foi criado, nós fomos criados e dados em tuas mãos, Senhor, e o Senhor nos ama. Faz em nós, faz através de nós, conforme o teu querer, Senhor. Usa-nos, Senhor, para pescar, Senhor, de forma tão grande que tenhamos que dividir, Senhor, entre os barcos a pesca maravilhosa. É isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para sermos diferentes, para sermos sal e luz. E que assim seja, Senhor, que o seu nome seja glorificado e exaltado, não somente em nós, mas através de nós. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra diz que aquilo que pedíssemos em teu santo nome para o Pai nos seria concedido. Obrigada, Deus, porque o Senhor disse que aquilo que uníssemos aqui na terra será unido nos céus. E nós unimos aqui na terra, que teu nome será glorificado e exaltado entre todas as nações. E que eu farei parte disso, Senhor. Cada um de nós faremos parte desse dia de glória, onde o Senhor virá colher aqueles que são teus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, que se move em nós, que nos fortalece, que nos capacita para todas as coisas.
Amém, amém e amém. Que Deus te dê um excelente dia, que Deus te dê uma excelente semana e que a tua vida seja sempre inspirada pelo Senhor. Amém? Beijos no coração.